Olá, sexto ano. Vou fazer para vocês aqui um videozinho, porque ontem muita gente me perguntou sobre o espaço amostral e a probabilidade. Gente, o espaço amostral são todas as possibilidades. Olha aqui, ó. Eu vou lá na manicure e quero escolher uma cor de esmalte para eu passar. Aí a manicure me dá o espaço amostral. O que é isso? Todas as possibilidades que eu tenho. Eu posso passar o preto, eu posso passar o branco, eu posso passar o vinho, né? Eu posso passar o azul e eu posso passar o vermelho. Porém, eu viro para ela e falo assim: ah, não, eu quero passar um que começa com a letra V. Ué, preto não começa com V, branco não começa com V, roxo não começa com V, azul não começa com V. O vermelho começa com V. Então, V é a única possibilidade que eu tenho de passar o esmalte que eu quero com a letra V. Então, o espaço amostral são todos. Agora, a possibilidade é só aquele que vai dar certo, é a possibilidade de acontecer de acordo com alguma característica que eu dou. Ah, eu quero um que começa com a letra A. A de quê? A de azul. Ah, então o branco não pode, porque começa com B. O roxo não pode, porque começa com R. O preto não pode, porque começa com P. E o vermelho não pode, porque começa com V. Então, o único que começa com a letra A é o azul. Então, isso é a possibilidade de acontecer. E ontem também aconteceu de vários alunos me perguntarem sobre as questões. Gente, se lá na primeira questão falou de meninos e de meninas, então o espaço amostral são todos eles. São os meninos e são as meninas. E se falar só menina, aí você vai usar só as meninas. Vai usar o nome das meninas. Se falar só menino, então você vai usar o nome dos meninos. É igual aqui no caso dos esmaltes. Se falar que eu quero o espaço amostral, é tudo. Agora, se especificar, por exemplo, eu quero só os que começam com a letra R e que começa com a letra B. Ah, que começa com a letra R de roxo, começa com a letra B de branco. Esse é V, não pode. Esse é A de azul, não pode. Esse é P de preto, não pode. Então, eu só posso esses dois, que é o roxo e o branco. Porque eu falei que eu queria só os que começassem com a letra R e B. Então, isso é as possibilidades. É igual lá no exercício quando fala só de menina, tá? Ou fala só de menino. Na questão 2, está perguntando os números das bolinhas de 1 até 10. Então, eu vou usar essa régua aqui para poder representar para vocês. Como falou das bolinhas, as bolinhas têm os números de 1 até 10. Então, não tem o 0, mas tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades. Vou até circular elas aqui, ó. São 10 as possibilidades que nós temos das bolinhas. Aí lá falou que queria os números que são números primos. Muitos alunos me perguntaram o que são os números primos que eles já tinham esquecido. Gente, vamos relembrar aqui. Números primos são aqueles que dividem só por dois algarismos. Não quer dizer que divide pelo número 2, não. Divide por 1 e por ele mesmo. Igual aqui, ó. O número 1 só divide por 1, então ele não é primo. O número 2, se eu tiver duas laranjas, eu posso dividir para duas crianças, ou eu posso dividir duas laranjas para uma criança. Então, o número 2 é um número primo. Marquei ele. Número 3, se eu tiver 3 laranjas, eu posso dividir 3 laranjas para uma criança ou para 3 crianças. Então, esse é um número primo. Marquei ele também. 4, se eu tiver 4 laranjas, eu posso dividir para 4 pessoas, para uma ou para duas. Então, eu consigo dividir 3 vezes, exato. Então, ele não é número primo. Se eu tiver 5 laranjas, eu posso dividir para uma pessoa e para 5 pessoas. Então, o 5 é o número primo. Se eu tiver 6 laranjas, eu posso dividir com 6 pessoas, com uma pessoa, com 2 pessoas e com 3 pessoas. Então, tem várias possibilidades de jeitos de dividir. Então, 6 não é número primo. Se eu tiver 7 laranjas, eu posso dividir para uma pessoa e para 7, só. Então, o número 7 é um número primo. Se eu tiver 8 laranjas, eu posso dividir para uma pessoa, para 8 pessoas, para 2 pessoas, para 4 pessoas. Então, deu um monte de jeito de dividir. Então, 8 não é número primo.
Se eu tiver 9 laranjas, professora, 9 é. Vamos ver? Posso dividir 9 laranjas para uma pessoa, posso dividir 9 laranjas para 9 pessoas e posso dividir 9 laranjas para 3 pessoas. Então, 9 não é número primo. Se eu tiver 10 laranjas, eu consigo dividir para uma pessoa, para 2 pessoas, para 5 pessoas e para 10 pessoas. Então, o número 10 não é número primo. Então, o que eu tenho de número primo aí? O 2, o 3, o 5 e o 7. Então, são 4 possibilidades no meio de 10 números. Então, são 4 em 10. São as possibilidades que eu tenho para achar os números que são primos, tá? Então, fiz o videozinho aí, espero que gostem, espero que tirem um pouquinho das dúvidas, tá? Um grande abraço.